juntinho. Viu como deu? Deu em todo mundo agora. Então tá. Boa noite, gente. Boa noite. Agora a gente vai conseguir conversar. A gente estava só num ajustes aqui. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Fernandes. A gente é de uma casa espírita, Grupo Espírita Raios da Solidariedade. Espero que vocês gostem dos estudos do nosso Evangelho. Que hoje a gente esteja conectado com essa espiritualidade, amiga, companheira de jornada que está com a gente para nos auxiliar nesse momento. Que a gente leve nosso pensamento nesse momento ao Mestre Jesus, para que Ele possa nos auxiliar, nos ajudar com os nossos estudos, com as nossas reflexões, ajudar no nosso Evangelho, para que a gente consiga hoje se conectar e, vou dizer, reformular um pouco a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Que a gente possa pensar um pouquinho nas nossas atitudes. E é isso. Vou começar com a oração do nosso Pai Nosso, em que a gente leve o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é e assim será, graças a Deus. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro, e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoe-nas, assim como nós as perdoaremos,
se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cari, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Peço também a presença, a proteção e o amparo da grande fraternidade branca, ao 49 raios, que eles possam se fazer presente nesse momento, nos auxiliando, nos derramando muitas bênçãos e proteções. À frente dessa falange, Mestre Sananda, a Mestre Roni, a Mestra Nada, a Mestra Rovena, a Mestra Mira, Mestre Kutumi, Mestre Lam, Mestre Confúcio, Mestre Eumório. Que esses seres e tantos outros da Fraternidade Branca, eles possam olhar por nós e nos auxiliar nessa noite. Mestre Varion, Arcanjo Rafael, Arcanja Fé, Caridade, Jofiel, Gabriel, Ezequiel, Uriel, que eles possam estar conectados conosco nesse momento. Que assim seja, assim é, assim será, graças a Deus. Peço nesse momento aos meus mentores e guias espirituais, aos mentores e guias espirituais que trabalham comigo, que eles possam guiar as minhas mãos, me auxiliando. Que eu abra na página que todos nós, nessa noite de hoje, vamos precisar ouvir, aprender e tentar colocar o Evangelho em prática para vocês que estão nos ouvindo, né, nesse momento. Para quem nunca ouviu falar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vocês possam comprar o livro, né, que é a Bíblia do Espírita, e começar a estudar, a ler e a colocar esse Evangelho em prática na sua vida. O Evangelho ajuda muito a gente na nossa melhora moral, na nossa melhora intelectual, ajuda a gente a se tornar seres humanos melhores. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7. Missão do homem inteligente na terra. Versículo 13. Os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois este saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitam, mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da terra. Isso não lhe dá o direito para que se envaideça. Se Deus permitiu que nascessem em um meio onde foi possível desenvolver essa inteligência, foi porque Ele quis que ela fosse usada para o bem de todos. As pessoas inteligentes têm por missão usar esse instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seus ajudantes não lhe mostra que ele deve preparar a terra. O que diriam
se esses ajudantes, em vez de trabalhar a terra, levantasse a enxada para atingir o seu patrão? Diriam que é horrível e que ele merece ser punido. Pois bem, o mesmo ocorre com todos aqueles que usam sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos. Ele também levanta contra o Senhor o instrumento que lhe foi dado, para preparar o terreno. Ao agir assim, ele não terá direito ao salário prometido, e também merecerá ser punido. Ele o será. Não duvidem, e passará para existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando é bem empregada, traz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes a utilizassem segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para divertir. De que uma mão poderosa pode lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. Ele quer dizer que, ao mesmo tempo que Deus nos dá, né, as coisas terrenas, ao momento que ele vê que a gente não está usando adequadamente, ele também retira, né? Isso é com tudo na nossa vida, na verdade. E quando ele fala, a gente é muito inteligente, né? Quando a gente estuda, a gente começa a perceber que a gente tem capacidades muito maiores e que a gente não usa nem 1% da nossa capacidade. E o quanto que a gente precisa melhorar isso, né? Então isso é um pouquinho para a gente refletir. E quando ele fala aqui da missão do homem inteligente na Terra, eu vou um pouquinho além, né? Quando ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, eu lembrei muito do capítulo do Evangelho. É para a gente refletir um pouquinho, né? O que a gente está fazendo aqui em Encarnado? Né? Qual é a nossa missão aqui na Terra? É para a gente parar um pouquinho para pensar e refletir. Será que a gente está cumprindo a nossa missão? Que a gente se propôs a vir e a cumprir? Né? Será que eu estou usando da minha inteligência de maneira adequada? Né? Será que eu faço tudo que eu posso realmente para ajudar? Né? Como ele fala aqui, né? De conduzi-las até Deus. Será que a gente usa tudo que a gente sabe para ajudar os outros irmãos a chegar, né, até Deus, por exemplo? É uma coisa para a gente pensar, uma coisinha para a gente refletir. Deixa eu ver aqui pertinho de você. Eu preparei um estudo hoje, eu li um pedacinho curto do Evangelho, acho que caiu muito bem com o que a gente vai falar hoje, né? Eu trouxe um estudo pensando na nossa melhora, pensando no nosso crescimento, mas também para a gente refletir muito com as coisas à nossa volta, né? No sábado a gente fez um trabalho para os nossos irmãos em situação de rua e a gente pôde aprender muito, eu acho, né? A gente que está aqui na mesa, por exemplo, a gente participou das entregas, a gente participou do fazer os alimentos para esses irmãos, e eu acho que foi muito aprendizado para todas nós, e eu acho que para o grupo todo, porque uma boa parte do nosso grupo foi para as ruas no sábado para poder fazer esse trabalho. Foi um trabalho que foi pedido pela espiritualidade, né? A gente começou com as cestas básicas e a espiritualidade pediu para que a gente doasse. Quem tinha
aos irmãos de rua, em situação de rua, desculpa. E com esse movimento do sábado, eu até preparei um texto que eu coloquei no Facebook do centro, porque eu fui, em cada momento, em cada doação, eu fui podendo refletir muito comigo mesmo, com as pessoas, com o grupo em si, né, de muitas coisas que a gente pode fazer e que muitas das vezes a gente não faz por medo. E o texto que eu trouxe, a gente vai falar de empatia, a gente vai falar de humildade, a gente vai falar de agradecimento, da gratidão. Eu tentei resumir, mas eu sei que vai ficar grande, mesmo resumido. A gente hoje deve passar um pouquinho até do horário por conta disso, mas eu acho de suma importância a gente falar disso. Por que a empatia é tão importante? Muito se fala em empatia e da importância que ela tem em vários âmbitos de nossas vidas. Mas você saberia defini-la caso te perguntassem mais sobre ela? Saberia dizer ao certo o que é ser um ser humano empático? Quando devemos agir assim ou até com essas características pode ser desenvolver em nós? Nós vamos te auxiliar e te ajudar a entender melhor o que está por trás de um dos atos mais belos do mundo. A empatia significa. Quando pesquisamos o significado da empatia, encontramos não só a definição simplificada, como também a descrição feita pela psicóloga e pela socióloga. Empatia significa a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer e de aprender do modo como ela aprende. Esse pequeno resumo tem correlação com os demais conteúdos ligados ao assunto. Mas o que os diferencia? São os estudos por trás disso. Ser empático é, além de se colocar no lugar do próximo, buscar entender suas dores e vivências por uma nova perspectiva. É não se fechar em uma bolha pensando que não existe nada ao seu redor, mas entender que cada ser humano é diferente do outro na mesma medida que é igual. Às vezes a gente acha que por posições sociais, né, eles, por exemplo, eu vou falar e vou focar nos moradores, tá? Em situação, nossos irmãos em situação de rua. E às vezes a gente acha que eles são diferentes da gente, né? Porque naquele momento ele está vivenciando aquela situação. A gente nunca consegue se colocar no lugar daquele ser humano, né? A gente não consegue pensar um pouquinho se fosse a gente ali naquele momento, né? E a gente deveria ter esse sentimento, ter esse pensamento, né? Porque Deus, no próprio Evangelho, ele fala, né, que a gente se coloque no lugar dos nossos irmãos. Mas isso é uma parte tão difícil da gente fazer, né, porque a maioria não faz. E não só com essas situações dos moradores, mas também até com situações próprias da nossa vida, né? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades que a gente passa a aprender tanto. E quando o irmão passa, a gente às vezes julga, a gente às vezes não consegue se colocar no lugar dele. E é uma coisa para a gente refletir um pouquinho e tentar sempre se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Pensar se fosse a gente passando por aquela situação, às vezes até numa discussão, né? Com algum irmão, com algum parente, com algum amigo, que seja. Você consegue visualizar isso? Valorizar
e respeitar as diferenças é entender que todos nós temos a mesma origem, que todos nós merecemos ser tratados com a mesma atenção e amor, né? A gente tem uma passagem também do Evangelho que fala sobre isso, né? Nós somos todos iguais, nós não somos diferentes, né? Tem uma passagem do Evangelho até que ele fala, né? Se a gente estiver todo mundo pelado, somos todos iguais. Diferença não existe para Deus, né? O sangue de um é o mesmo sangue do outro, enfim. É uma coisa para a gente pensar, e a gente geralmente pensa muito diferente, né? A gente acha que os nossos irmãos são diferentes da gente e, na verdade, não são. Nós somos todos realmente iguais, mas eu acho que até tem a ver um pouco com o evangelho que caiu, né? A gente precisa começar a usar mais a nossa inteligência, a gente precisa se abrir mais e olhar mais para o lado, né? E ver que as pessoas são como nós. Todos nós somos parecidos. Tem um pouquinho de importância da empatia. Importância da empatia. Falar da importância de um ato tão nobre pode parecer fácil, mas com ele é preciso compreender também que há um longo processo de desconstrução que caminha lado a lado. E por que desconstrução? Quando falamos em entender o outro pela visão dele mesmo, se colocando em seu lugar, precisamos deixar muitos padrões e pensamentos para trás. Afinal, você deixa de lado por um instante tudo que você aprendeu que era certo, todas as suas experiências e suas crenças. Nesse momento, em seu coração, só existe espaço para o amor incondicional e para o não julgamento, sendo que esse último é um dos mais difíceis quando falamos de seres humanos. Se pararmos para refletir, é muito mais fácil olhar para o próximo, identificar o que não concordamos ou não identifica com a nossa verdade e julgar. Apontar o dedo não requer inteligência, não exige de nós nenhuma quebra interna e ainda por cima traz consequências sociais, como afastamento, indiferença e até repúdio. E se fosse com você? A importância da empatia passa pelo processo de externar sentimentos mais nobres, mostrando a quem está ao nosso lado, que ele também é importante. Quando você abandona todas as barreiras internas e desenvolve seu lado empático com as pessoas, você oferece a elas o conforto. Você mostra, por meio de sua visão mais ampla e leve, que apesar das diferenças existentes entre as realidades, o que ela sente faz sentido, o que as alegrias e dores são válidas, e que é possível ser compreendida em meio a turbilhão que é viver. Ser empático humaniza quem passa pelo seu caminho, mostrando que além de você, todo mundo é parte essencial do que chamamos de vida. A gente é muito, vou usar a palavra assim, mal acostumado, né, em fazer julgamentos. E na semana passada, a gente fazendo um trabalho lá na casa das doações, tanto de cesta básicas também, e das quentinhas que a gente distribuiu, a gente ficou fazendo alguns comentários de algumas coisas que a gente estava vendo, né, de algumas atitudes de algumas pessoas que estavam indo até a casa. E aí a gente levou um grande puxão de orelha do mentor, de um dos mentores da casa, dessa questão da gente julgar, que a gente julga o tempo todo as pessoas, né, ao nosso lado, e as pessoas que também a gente não conhece, a gente julga o tempo inteiro. E que a gente se observasse também, né, observasse as nossas atitudes quanto a essas questões de julgamento, porque muitas pessoas
a maneira delas se dependendo da maneira que ela vive, são várias maneiras de se defender, que às vezes pra gente não é o correto, mas é o que ela aprendeu na convivência dela. Então que a gente não tinha esse direito de julgar essas pessoas de forma nenhuma. E pelo menos para mim foi importante, né, esse chamado de atenção, porque eu fico me policiando mais na questão do julgamento. E quando a gente foi para a rua no sábado para fazer as doações dos alimentos, né, dos nossos irmãos moradores de rua, eu fiquei observando algumas atitudes, né, que se eu me colocasse como a julgadora, eu estaria errando muito, né? E eu não fiz isso, graças a Deus eu tentei não fazer isso, né? E me colocando no lugar dele, um irmão chegou para perto de mim e reclamando do tamanho da comida, da quentinha que ele tinha recebido anteriormente. Né? Ele falou, poxa, eu comi agora, mas não tapou nem o buraco do meu dente. Tipo assim, né? E eu poderia naquele momento ter julgado ele, né? Poxa, mas ele já comeu, né? E tem um monte que não comeu. E não, eu falei, não, amigo, calma, espera mais um pouquinho que você vai receber outra, né? E a gente foi e deu uma outra comida para ele. Então, entendendo, né, o lado dele, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, em todo momento, né? Não nesse momento que eu vivi, né, com os nossos irmãos, mas em todo momento da nossa vida, que a gente julga o tempo inteiro. Então, hoje eu tento me observar mais nisso. Não é fácil, é uma coisa muito difícil, porque a gente foi adaptado a isso, a gente cresceu sendo assim, né? Criado sendo assim. Então, realmente o que fala, né? Uma desconstrução que a gente tem que fazer todos os dias com nós mesmos. Então, que a gente, no nosso dia a dia, que a gente consiga fazer essa desconstrução desse julgamento. Vamos, Kelma? Ler um pouquinho? Dicas para buscar ser mais empático. Como você tem agido com os outros? Você acredita que precisa melhorar? Está disposto a fazer diferente? Confira alguns exercícios simples que você pode colocar em prática e desenvolva mais a sua empatia. Número 1. Procure entender que um problema nunca é causado só pelo outro. Quantas vezes algo acontece e colocamos a culpa no outro, evitando reconhecer que também somos partes. Cair nessa armadilha faz com que a gente não reconheça que somos responsáveis pelas situações que acontecem ao nosso redor. Nesse caso, é importante refletir sobre suas ações e buscar quebrar seus comportamentos repetitivos. Muitas vezes, eles podem ser injustos e ajudam a criar suposições sobre a realidade que o outro está inserido. Ou seja, em vez de resolver e escutar o que as pessoas têm a dizer, você cria algo na sua cabeça que nem sempre é verdade e passa a acreditar nisso. Essa situação faz você se fechar. Número 2. Entenda que um problema também não é causado só por você. Pessoas segurando nas mãos uma da outra. Da mesma maneira que não devemos achar que um problema só é causado pelo outro, também não podemos achar que somos os únicos culpados de tudo. Escolher esse caminho muitas vezes é cômodo, porque nos coloca em um papel de vítima e acabamos usando isso para compensar
situações que não saem como imaginávamos. É preciso entender que você não é o centro do mundo e que nem tudo é causado por você. Isso pode significar um sinal de arrogância ou autocentramento exagerado, afastando seu lado empático tanto com você mesmo quanto com o mundo. Na verdade, a gente pensar um pouquinho, né? Às vezes a gente, vou botar de uma maneira, tentar botar de uma maneira simplificada para vocês conseguirem entender. Às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente acha que aconteceu e é por culpa do outro, e a gente não consegue muitas das vezes ver, às vezes, os nossos próprios erros em alguma situação, né? E na verdade a gente precisa primeiramente observar a nossa atitude e depois observar a atitude do outro. Mas às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue, né, ter essas percepções. E dependendo da pessoa, ela cria algumas coisas na cabeça, né? E que na verdade ela criou aquilo e aquilo não é real, muitas das vezes, né? Porque a gente tem a capacidade de pensar muito, né? A gente faz pré-julgamentos o tempo inteiro. A gente não tem o hábito de sentar muitas das vezes e conversar, acertar, como diz, né? Botar os pingos nos is. A gente muitas das vezes não consegue ter essa atitude. E aí a gente começa a julgar, em vez de sentar e conversar e acertar o que não está bom. Muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Do falar, do se abrir. Mas numa relação, até seja homem e mulher, né? Ou uma relação de amizade, às vezes, que algo acontece que não está bom, né? Em vez de a gente sentar, tentar conversar e resolver, não, a gente não, muitas das vezes não consegue falar, né? E muitas das vezes a gente se sente até culpado, né? E às vezes a culpa nem é nossa, realmente às vezes a culpa é do outro. E em vez de sentar e tentar entender, a gente não consegue fazer isso, né? Resolver as situações, é uma coisa que a gente precisa muito aprender a fazer isso na vida, né? Quando uma coisa não está boa, senta e conversa e bota os pingos nos is, do que você ficar às vezes remoendo uma situação, porque você vai fantasiando cada vez mais, né? Em vez de você chegar e conversar e acertar o que não está legal, né? É uma coisa para a gente aprender a não remoer situações. É isso, desculpa, tá? É que veio. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, gente, fala, tá? Porque antes, né, da gente começar, a gente estava lendo o texto e um bate-papo assim acontecendo. Aí no momento que a live começa, ninguém, né, fala nada, todo mundo fica quietinho, né, Tiago? Tia Rosa hoje estava falante o verso, sabe? Mas nesse momento não tá, né? Não tem nada, né? Porque é legal quando a gente dá exemplos da nossa vida, né, do que a gente às vezes passa, porque com certeza é o que vocês aí do outro lado podem estar passando ou vivenciando. E aí é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai ganhando, né, equilíbrio, porque a gente é muito falho ainda, né? É igual com a questão do julgamento, né? A Lelê estava falando dessa questão do julgamento, que o mentor veio e chamou a atenção. Realmente a gente julga o tempo inteiro. Ele já tinha dado esse recado numa questão anterior, e desde que ele começou, ele na verdade veio me cobrando até isso, né, do julgamento, com essas avaliações que a gente vinha fazendo, e é uma coisa realmente que depois eu parei para prestar atenção em mim, na minha atitude, e eu muitas das vezes julgo, sabe? E eu comecei a me corrigir com isso, e antes eu não me percebia, eu não me via, né, julgando certas situações, não me observava, e depois que ele chamou a atenção, eu parei para prestar atenção em mim, e eu comecei a perceber isso, né, que muitas das vezes a gente julga, e a gente não deve fazer isso, não deve mesmo. Foi até com o catador,
que estava com a latinha de cerveja na mão, e ele me chamou a atenção, viu? Nem esqueci, porque marcou a minha vida. Eu pensei, vou dar a cesta básica para ele, tudo bem que ele está catando, mas por que ele está bebendo? Né? E aí ele veio, por que você está falando dele? Né? Só porque ele está com uma latinha na mão. E você não pensa na família que está em casa, que está lá precisando do alimento, e na mesma hora, né, como diz a Rosa, é o picolé na testa. Sorvete na testa. E é isso mesmo, né? E na hora eu peguei e dei a cesta para ele e fiquei, comecei, ali naquele momento eu comecei a prestar atenção em mim, né? Na minha atitude, que eu não tenho que julgar ele porque ele está com uma latinha de cerveja na mão, né? E a minha função ali não era isso, a minha função era ir às ruas e dar cesta básica para os quais, na verdade ele usou essa palavra, né? Vá às ruas e dá a cesta básica para os catadores que você encontrar. Né? E eu não tinha que ir com chegar lá na hora e com esse pensamento julgar, só porque o irmão estava com uma latinha de cerveja. É isso. Vai, Kel, desculpa. Tenha mais paciência. A paciência é fundamental para o desenvolvimento da empatia. Ser paciente ajuda a entender que cada um é cada um. Quando colocamos a paciência em prática, conseguimos valorizar também tanto o nosso processo quanto dos outros. E lembre-se, não basta ser mais paciente só com os outros, seja com você também, e acolha suas tentativas de ser alguém mais empático. É uma coisa que a gente precisa muito, né? Tô procurando ela, mas vou achar. Vou achar a paciência. Vou conseguir. 4. Escute mais. O hábito de escutar é um dos mais bonitos que existem. Afinal, quantas vezes alguém chegou te falando algo completamente diferente do que você imaginava? Mas por você já ter criado na sua cabeça uma resposta pré-concebida, você acabou escutando só o que lhe era conveniente, em vez de ficar pensando em qual será seu próximo argumento para tentar ganhar ou se sobressair em uma discussão sadia. Experimente sair da defensiva e escutar com o coração mais aberto. Isso ajuda a entender melhor o ponto de vista que vem de fora, criando empatia com olhares diferentes daqueles que você imaginava anteriormente. Isso é até para a gente pensar, né? Quando eu fui fazer a meditação, teve uma parte do curso que a professora ela fala muito do quanto a gente precisa aprender a escutar realmente, que a gente não escuta. E a gente tem exercício até para isso mesmo, para você concentrar, né? Tô ouvindo aqui a música, de repente eu consegui ouvir lá fora. Isso são os exercícios da meditação para a gente trabalhar essa questão do escutar, que a gente não trabalha. Né? Existem vários sons ao mesmo tempo, ela fala disso. E com isso, mais, né, do que ela fala. Ela fala que a gente já, quando alguém vem relatar algo pra gente, a gente já tem uma resposta pronta para o problema do outro. E a gente não consegue, muitas das vezes, parar e escutar o problema. Na verdade, muitas das vezes, a gente não tem nem que abrir a boca para dar opinião nenhuma. Né? A pessoa está ali querendo só desabafar, vamos botar assim. E que geralmente o ser humano ele não consegue somente escutar. Ele quer logo dar uma opinião, ele quer logo colocar a verdade, como ela fala, né? Às vezes, colocar as suas verdades na situação do outro que não é nem sua. E se a gente parar realmente para prestar atenção na gente, a gente faz muito isso. E aí quando você começa a se policiar com isso, você melhora o escutar, né? Eu tiro por mim
que, por exemplo, lá no centro, faço alguns atendimentos fraternos. Por isso que eu falo que a meditação ela me ajudou muito na minha vida. Eu pude melhorar muito isso, sabe? Até para ajudar as outras pessoas, né? Muitas das vezes eu consigo hoje ter muita percepção de que a pessoa só precisa falar. Ela não quer que eu fale nada com ela. Ela quer só que eu doe o meu ouvido para ela falar, para ela desabafar, né? E geralmente a gente não consegue. Quando o outro começa a falar, a gente já vai lá e coloca o que a gente acha para a pessoa. E é uma coisa que a gente precisa muito se policiar, né? Prestar atenção. Até para você ajudar, você tem que escutar o que ela está te trazendo, que muitas das vezes a gente não escuta, né? Muitas das vezes ela já está trazendo e eu já estou pensando na resposta que eu tenho que dar para ela. E aí, você ajudou em quê? Em nada. Você colocou o que você acha. Às vezes a gente coloca até os nossos achismos para o outro e que isso não é o correto, né? Então a gente precisa realmente muito aprender a ouvir, né? Isso até com a relação homem e mulher muitas das vezes, né? Que às vezes dentro de casa em algumas, não vou dizer discussões, mas eu acho que tem que ser de uma maneira, ele acha que tem que ser de outra, e a gente acaba às vezes não se escutando, né? O que você acha? O que você quer? Né? Eu quero isso, você quer aquilo, e conseguir até para que você consiga se acertar, né? Consiga ir adiante com algumas questões. Isso não é só com o marido, é com o amigo, com outras pessoas que às vezes a gente, né, esbarra, às vezes na fila do banco, o outro quer lá desabafar, né? Tem gente que conta a vida num segundo para você e muitas das vezes você ouviu? Não. Você deixou a pessoa falar e muitas vezes você nem dá atenção. Tem isso também. E é uma coisa que a gente precisa aprender, ouvir, né? O que o outro está trazendo para mim, né? Se ele está vindo falar comigo, ele está precisando às vezes só de alguém para escutar. E eu tenho até um pedacinho que fala no meu evangelho, né? Caridade, né? Ao ouvir o irmão. E às vezes a gente não tem a paciência. Quando é alguém do nosso sangue, então, né? A gente tem menos paciência ainda, né? Já vem ele com a mesma história. Quando a pessoa é idosa, então é um problema, né? Que às vezes ela está repetitiva e aí você fala assim, ai meu Deus, vem ele de novo. Ou vem ela de novo, né? Vem o mesmo assunto. Aí entra a falta da paciência e falta a questão do não escutar, né? São coisas que a gente precisa aprender a trabalhar muito. Quinto, julgue e cobre menos. Julga de menos, julgamento novamente. A perfeição não existe e esse é um dos empecilhos para desenvolvermos nosso lado empático. Apesar de não sabermos o que é estar na pele dos outros, eles também não sabem o que é estar na nossa. Ou seja, cada um percorre um caminho diferente, constrói sua história e está tudo bem. O mais importante é respeitar as limitações do outro, fazendo esse exercício também com você mesmo, já que nada é perfeito. E a natureza da vida é justamente oposta. Por que cobrar tanto por isso? Isso aqui, a gente está se cobrando, né, Kelly? É mesmo? Acho que eu vou levar para casa. A gente trocou figurinhas ontem e conversamos nessa questão da gente estar se cobrando muito, da gente não errar tanto, sabe? E só que é o ponto de estar fazendo mal a gente, essa cobrança, sabe? Ontem eu falei pra ela, eu fiquei muito ontem, chorona, porque conversando, né, foi feito algumas observações de coisas que eu cometo e ao mesmo tempo eu sei que eu cometo, né? Só que é algo muito difícil para eu tirar dentro de mim, porque é a minha essência, né? A gente se desconstruir, né, novamente. A nossa essência é algo muito difícil. Não é de uma hora para outra. Não é algo fácil. E ontem eu fiquei mal porque eu não quero ser mais esse tipo de pessoa.
e ao mesmo tempo é algo que quando você vê, você já está fazendo, porque é automático de você, porque está dentro de você. E nasceu com você. Exatamente. Então, e eu me cobrando demais porque eu não quero agir assim, eu não quero falar assim, né? Que eu sou uma pessoa muito explosiva, todo mundo do grupo já sabe, né? Pessoa sem paciência, muita sem paciência, e isso é um trabalho que eu fico o tempo todo comigo. Mas eu estou nesse processo da quarentena, que a gente foi tanto falado, né, da questão da nossa mudança interior, né, da nossa melhora o tempo todo, que é o momento da nossa melhora, que tanto a Kel, que a gente trocou o mesmo tipo de conversa, porque algumas coisas nós somos parecidas. Aí ela falava, eu tô assim, eu falei, você não tá sozinha, eu também tô. Verdade. E a gente se viu se cobrando da mesma forma, na questão de ter a paciência, da questão principalmente com família, né? E a gente mal porque a gente está se esforçando e a gente está errando ainda. Então essa parte fala muito disso, que a gente também não pode ficar nos julgando o tempo inteiro. Que a gente também vai ter o nosso tempo. Né, as limitações. Deixar a chibata de lado. Parar da gente se chicotear, né? E a gente também entender, se perdoar, que a gente não tem só que perdoar o outro, mas a gente também tem que se perdoar porque a gente também erra. Igual porque a gente é falho, né? Ainda. Sim. A gente também está nesse processo de melhora. E a gente está se esforçando. Isso é muito importante. Mas eu acho que, assim, além de tudo, é já saber que você já comete os mesmos erros. Então, você já sabe os pontos que você precisa melhorar. Né? Em vez de ficar lá se batendo, né? Errou e falar, caraca, eu preciso melhorar. E começa a pontuar isso, bota no papelzinho para conseguir você se trabalhar com essa questão. Obrigada pela resposta. Foi em cima. Com certeza pode ter servido para muitas pessoas também. O cabelo não está em pé. A sensação que tá, porque sobe tudo. Dá um zoom no ouvido e o cabelo, a sensação que tá. Porque pra gente, assim, dá a impressão que a gente não tá fazendo nada pro nosso melhoramento. Sim. Que cada passo que a gente dá, a gente vai lá e tá de cara, falando, caramba, você caiu de cara de novo no mesmo erro. E aí? Cadê? Eu tô rindo da cara da tia Rosa. As meninas vão falando isso. Eu tô só colando sorvete na testa hoje, gente. De novo no mesmo erro. Isso aí, parabéns, mesmo erro. Vamos lá de novo. Aí no outro dia o mesmo erro. Mas aí eu tô persistindo. Uma hora eu vou conseguir. Isso mesmo, não pode desistir. Eu acho que é muito mais fácil da gente se melhorar quando a gente já enxerga fazendo aquela situação, né, do que as pessoas estarem te apontando, tentando te mostrar e você não consegue enxergar, sabe? Sim. Isso também já é um ponto bom quando você já enxerga o que você precisa, né? Sim. Como a Lelê fala, eu já sou assim, isso está na minha essência, mas realmente tem que melhorar. Sim. Porque a gente sabe que a gente está aqui para ter esse melhoramento, né? A gente já tem essa oportunidade no nosso reencarnar, já justamente para isso. Sim. Né? Então eu acho que é mais questões de botar. Eu falo do colocar no papel porque para mim o colocar aquilo no papel me ajuda muito. Eu já peguei um caderno, sabe? O Richard falou, por que você pegou meu caderno? Eu falei, eu preciso dele, só tem ele, me empresta ele. Mas é importante sim, porque quando a gente já se enxerga é muito mais fácil da gente conseguir fazer as mudanças. Agora não pode a cada erro ficar lá, né? Se chicoteando, se batendo, se crucificando porque eu errei mais uma vez. Não é esse também o propósito. Que também não é bom. É aprender com o erro, né? É isso. Não adianta, eu vejo muito assim, às vezes as pessoas que não querem realmente melhorar. As pessoas que erram e continuam ali errando, fazendo eu sou as assim mesmas mesmo, coisas. né? E vou ser Tem que me assim. aceitar assim. Isso está errado, né? Mas quando você se esforça para fazer a mudança, é o que você está falando, é o processo do se reconstruir, é de você se reformular, você se melhorar. Não é uma tarefa fácil. E é difícil as pessoas de fora ver a gente dessa forma, porque a gente está se esforçando, né?
Então vem não só a gente se julgando por essa questão, mas as pessoas nos julgando o tempo inteiro, ainda mais nós que já temos uma religião, né? Você é espírita, você tem uma religião, você não pode ser assim, né? Isso a gente é apontado e julgado o tempo inteiro sobre isso, né? E aí cabe a nossa outra parte, também entender o outro, tentar a paciência com o outro, que o outro não vai ver a gente da mesma forma que a gente está vendo. Né? Então é mais uma coisa que a gente tem que exercitar. Na verdade, são vários aprendizados, né? Verdade. De uma maneira, eu acho que nesse período é uma coisa que eu venho refletindo muito, até pelos vídeos que eu vou assistindo, né? Isso não está acontecendo só com a gente, né? Essa cobrança para melhora, várias outras casas, principalmente as casas que eu observo, as casas que trabalham com universalismo, elas estão muito sendo cobradas, né, para melhora, para mudança, do tipo, ó, agora é a hora e não tem jeito, né? Ou você melhora agora ou você não vai conseguir melhorar lá na frente. A gente realmente está num processo de melhora, mas o que eu venho observando é o quanto todo mundo está com esse mesmo sentimento, sabe? Muitas das vezes passando por situações que sabem que precisa melhorar e que ainda não consegue. Então é a gente fazer esse despertar, não é só a gente vivendo isso. É um monte de lugares, um monte de pessoas passando pela mesma situação. E a gente precisa ter paciência com a gente também, né? Quando meu filho fala, não aguento mais ouvir mantra de manhã, mantra de tarde, mantra de noite, né? Para mim o mantra é uma paz. Aí eu ouvi até no outro dia de uma amiga, mas mantra também o tempo inteiro na cabeça, né? Imagina um samba o tempo inteiro na cabeça. E aí eu comecei a pensar, realmente o mantra para mim me faz bem, mas será que faz bem para o outro que está do meu lado? Né? E a gente conseguir pensar um pouquinho no outro. Aí agora eu pego o celular e fico às vezes com um fone. Mas às vezes eu começo a perceber aqui o bicho pegando em casa, aí eu quero botar todo mundo entrar na mesma sintonia, né? E aí não é muito fácil fazer isso, né? Até às vezes meu marido fala, meu mantra de novo? Hoje ele estava fazendo dever com o Murilo, eu e Lelê, né? Com as trocas, com o estudo. E aí depois que acabei as trocas com a Lelê, o Murilo estava lá estudando, eu comecei a perceber assim, a dificuldade, né? Que os pais ensinando os deveres aos filhos, tá um pouquinho complicado, tá puxado para todo mundo, né? Às vezes a falta da paciência, que tanto fala, né? A criança às vezes está ali viajando, eu vou te falar que eu também entendo a criança, porque às vezes é tanto dever, eu me coloco no lugar deles, né? É tanto dever, é tanta correria com as atividades, que eu às vezes penso, cara, até eu acho que tem hora que eu ia ficar voando, né? O passarinho passou lá, a árvore está lá fora e o cachorro latiu, porque é puxado. Eles não são como a gente, com a compreensão maior, né? Ah, tem que estudar. Eu consigo, né, pegar meus livros, meus cadernos e vou ficar 3 horas aqui estudando. Já fiquei uma tarde inteira estudando, copiando mesmo matéria, botando no caderno. O tempo passa e você nem sente. Mas, pô, eu sou adulta, a criança não é como eu. A criança, ela se distrai com qualquer coisa. E a gente vai perdendo um pouquinho da paciência às vezes, né? Principalmente matemática, que para algumas pessoas é complicado, é difícil. Quando a criança não gosta, então pior ainda, né? E aí, né, eu percebi assim, né, Lelê? A Lelê do outro lado falou assim, o bicho aí tá pegando, né? Aqui pegou de manhã. Eu falei, o bicho agora aqui tá pegando. E aí eu falei pra ele assim, posso botar um mantra? Meu marido, não, vai atrapalhar mais ainda. Eu falei, então tá bom, eu achando que ia acalmar. Então assim, o que é bom pra mim nem sempre é bom pro outro. E a gente tem que conseguir, até naquele momento, compreender que o outro não tá pronto, o outro não tá no mesmo tempo que eu, né? Às vezes a gente acha que aquilo vai trazer uma harmonia, e pelo contrário, às vezes vai trazer harmonia pra mim que tô pronta. Mas para ele que não está pronto não vai trazer. E a gente a pessoa acaba se estressando mais do que estava estressada. Então o que é melhor? Faz como eu, desligo o mantra, deixa o bicho pegar um pouquinho, que daqui a pouco a coisa harmoniza.
Eu pego o fone, coloco pra ouvir no fone, pronto. Ninguém ouve, só eu. E fucilando. É igual com os estudos. Às vezes o Murilo fala pra mim, já vai estudar de novo? Hoje mesmo no almoço, a gente estava almoçando, né? E eu ouvindo as lives do Pava. Aí ele virou e falou assim, esse homem de novo? Ó, os homens, a monja, tudo já é conhecido pro meu filho. E aí ele fala assim, mas ele já vai isso de novo? Não dá um tempinho, não? Aí eu conto pra ele, e a sua novelinha lá da Poliana, né? E os seus cantorezinhos aí, que agora tem um grupo novo que dança. Pra mim, aquilo também não é bom. E aí eu vou tentando mostrar pra ele também, né? Mas isso, gente, é relacionamento. Isso é troca de aprendizado um com o outro. E a gente precisa se ajudar, na verdade, né? Um ajudando o outro. Quem vai? Tia Rosa? Aí outro texto eu li. O poder da humildade. Os humildes são seres de outro planeta mesmo, pois expressam coragem, desapego, confiança, alegria, perseverança e principalmente muita serenidade. São pessoas que arrastam multidões apenas com a própria luz. Não querem notoriedade, apenas buscam meios de ajudar no avanço daqueles que estão presos nas galerias da ilusão, como os anjos que libertam os apóstolos nas prisões romanas. Fazem questão de serem amigo daqueles que buscam a luz. O homem sofre por não ter desenvolvido esse poder ainda. Sofre porque é egoísta, orgulhoso, arrogante, porque está preso no próprio ego. Isso é pra gente pensar um pouquinho, né? Eu pedi tia Rosa para ler até aqui, porque a próxima etapa que vem do texto é um texto que eu fiz, que eu coloquei no Facebook, e queria ler ele com vocês, porque eu fiz muitas reflexões com a questão do sábado, e quando foi na segunda, eu falei, eu preciso colocar esses sentimentos todos que estão dentro de mim, as reflexões todas para fora. E a maneira de eu botar essas reflexões para fora foi escrevendo. E eu escrevi um texto. Por que a gente está falando da empatia? Por que a gente veio falar da humildade? E a gente depois vai falar da gratidão, do sentimento da gratidão. Que a gente possa refletir um pouquinho com esse texto que eu vou ler, com esse pedacinho do texto que eu vou ler para vocês, com os nossos irmãos em situação de rua, o quanto que a gente precisa olhar um pouquinho mais por eles. A gente pode ter uma percepção que as pessoas em São Gonçalo estão ajudando muito os moradores de rua, mas as pessoas de Niterói não, né? A gente saiu, montou, a gente se dividiu em carros, foi 3 carros para cada lado, né? Uns ficaram em São Gonçalo e os outros foram para Niterói. E no meio do caminho a gente ajudou no Rocha, a gente ajudou em Alcântara. Quando a gente chegou em Alcântara, Nova Cidade de Alcântara, quando a gente chegou em Alcântara, a tia Rosa me ligou falando, Paty, aqui em Niterói as pessoas estão precisando mais. E em frente às barcas tem uma concentração de moradores e estão querendo alimento e o meu carro já não tem mais, e os carros que estão comigo acabou o alimento. E aí eu estava com um grupo e ainda tinha, né, uma quantidade muito grande lá nos carros. Eu falei, gente, então a gente não vai para debaixo do viaduto de Alcântara não. Vamos pegar e vamos para Niterói, porque Niterói está precisando mais. E nós partimos para Niterói. E esse pedaço desse texto que eu vou ler, vou relatando para vocês o que a gente sentiu. Eu acho que foi questões que todo mundo sentiu, não só eu. Do quanto que a gente precisa olhar mais por eles, do quanto que a gente precisa ajudar mais. Agora, uma reflexão que pude fazer e que quero dividir com vocês. Nesse sábado eu aprendi muito com cada um que pude dar atenção. Esses irmãos que estão pelas ruas. Às vezes a primeira sensação que temos com esses irmãos é de medo e de susto. Então,
procuramos evitar qualquer contato, temendo alguma agressão. Afinal, ouvimos e lemos muitas histórias que nos contam e nos enchem de medo, até de pavor, relacionado a essas pessoas que vivem nas ruas e nas praças. Dormem sobre marquises. Por isso, procuramos sempre evitá-las. Evitamos tanto contato com esses irmãos, olhamos à distância ou muitas das vezes não olhamos, fazendo com que sejam invisíveis para nós. Essa parte eu fiquei refletindo que muitas vezes, muitos de vocês aí com certeza fazem isso, quem mora em Niterói, quem mora em São Gonçalo, que precisa pegar as barcas principalmente, né? Quem trabalha e vai de barcas, com certeza vocês fazem isso, andar rápido, sabe? Que você nem olha para o lado. Você está tão focado no que você tem que fazer que você não para olhar o irmão que está ali do lado às vezes e parar um pouquinho e falar, pô, será que ele está com fome? Poxa, às vezes eu tenho um biscoito dentro da minha bolsa, às vezes tem 2 pacotes de biscoito, eu poderia dividir um com ele. E a gente não pensa nisso, né? Muitas das vezes, quando um chega para tocar em você, às vezes para te pedir comida, isso já aconteceu comigo no centro de Niterói. Eu saindo de um curso, eu e umas amigas paramos para tomar um açaí, o rapaz veio, tocou em mim para me pedir R$2, porque ele estava com fome. A minha ação foi na primeira, foi de susto, né? E o primeiro pensar aí vai me assaltar. Não é assim que a gente faz? Né? Eu nem escutei o que ele está querendo me pedir. Né? E aí a amiga que estava do lado, né, nesse dia, né, nessa questão, ele pediu e eu falei, você quer um açaí? A gente dividiu, eu e ele pagamos um açaí para ele, porque a gente também não tinha muito dinheiro, mas eu dei uma parte, ela deu outra e a gente deu um açaí para ele. Então assim, a gente muitas das vezes não espera, né, o outro nem se prontificar, saber o que ele quer, a gente já julga, ou não tem, e às vezes a gente tem. Né? A gente poderia ter pessoas que têm para ajudar e não fazem. E isso, esse momento aqui desse texto, eu pensei muito nisso. Passamos por eles às vezes numa rapidez, como se eles tivessem doença contagiosa, e geralmente por medo em geral. E é essa a reação da sociedade diante de um ser humano, que por alguns motivos se encontra naquela situação, abandonado e na maioria das vezes sem nenhuma esperança. É triste quando paramos para pensar, se fosse eu ali naquela situação. Eu fiz muito essa reflexão no sábado, quando eu ouvi, né, tinha alguns que não sabiam que a doença, que a pandemia, o que era isso. Teve uns que perguntou pra gente, por que vocês estão de máscara e de luva? Eles não sabiam da doença. E eu achei aquilo assim, sabe, sinceramente assim, uma falta de amor pelo ser humano, né? Por que não colocam pessoas para ir às ruas e avisar essas pessoas? Por que não... Eu sei que é muito difícil, né? Algumas pessoas falam assim, tá fantasiosa. Mas eu acho que isso seria uma obrigação, sabe? Não só do governo, não, acho que da sociedade em geral, de comunicar. E a gente foi explicando para eles. E muitos, na hora, perguntaram, não tem máscara? E eu me senti mal por não ter levado máscara, sabe? De não ter pensado, poxa, eles poderiam estar sem máscara, por exemplo. Que eles não usem da maneira adequada. Muita gente vai até pensar assim, tem uma falta de higiene danada, mas não importa, a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Não importa se ele não vai utilizar da maneira correta, mas pensar, é um irmão, é um ser humano como a gente. E a gente muitas das vezes não se coloca, né, no lugar dele. Se fosse comigo, se fosse eu ali, vivenciando isso, né, a gente não pensa. O problema é esse, pois nunca conseguimos nos colocar no lugar do outro, mas o que Jesus sempre nos pede para fazer. Se você lê o Evangelho de ponta a ponta, Jesus fala o tempo todo, Jesus veio pregando isso para a gente, mas a gente ainda não consegue.
hoje eu consigo, né? Eu tenho que também parar de falar isso, porque hoje eu consigo. Todos eles têm suas histórias e seus motivos que levaram eles a estarem hoje nessa situação. A gente julga, mas a gente não sabe porque ele foi para aquele lugar, né? Eu vi, não foi nessa vivência, nessa experiência de sábado, não, mas é que eu juntei tudo, né? Eu fazia um trabalho com alguns grupos espíritas de dar também alimentos, e a gente, como era um local que trabalhava com isso, eu tive muita oportunidade de trocar muitas figurinhas com muitos moradores de rua. E lembro de um que ele era advogado, formado, trabalhou, teve na vida um escritório, e por dificuldades financeiras, a família não apoiar ele na hora da dificuldade, que isso também acontece muito, e às vezes a gente não reflete, não pensa sobre isso, e aí a gente julga quem está lá naquele momento. Ele simplesmente, pela família não apoiar, cobrar muito dele, né? A parte financeira, ele falou que um dia ele chegou e ele vivia pensando como resolver a situação financeira da família, e não estava conseguindo. Ele simplesmente chegou e falou, já que ninguém também me ajuda, ele chegou e disse, deixou a pasta dele com chave e documentação, saiu com a roupa do corpo e nunca mais voltou. Ficou pelas ruas. É um advogado formado, mas está pelas ruas. Então, assim, a gente às vezes julga sem ao menos saber quem é que está ali. Né? Nem todo mundo é largado, abandonado. Teve outros casos, né, de um adolescente, por exemplo, que era espancado pelo padrasto. A mãe que tinha falecido, ele morava com o padrasto. Ele, por não aguentar mais apanhar, ele foi para as ruas, preferiu ir para as ruas. E numa das conversas, que não foi nem comigo, foi com uma amiga que fazia o trabalho, essa amiga contou a história dela, que ela também, né, foi resgatada nas ruas, porque ela morou um tempo pelas ruas. A mãe havia falecido e ela ficou pelas ruas por um tempo, até que o pai, com a madrasta, encontrou ela e retirou ela da rua. Né? Ela foi morar com o pai, ela estudou, teve essa oportunidade na vida, hoje também é advogada e tal. E ela deu o relato dela de vivência para esse rapaz. E ela foi e falou para ele, você não tem tias, você não tem tios, não tem ninguém que possa te apoiar? E ele olhou e falou assim, eu não pensei, porque eu não quero mais sofrer. Quer dizer, ele estava tão cansado de sofrer com o padrasto que ele não pensou. E a gente continuou fazendo os trabalhos, era uma vez por mês, mas a gente continuava fazendo. E a gente conseguiu ir conversando com ele. E eu lembro que um dia, o grupo que ele andava, porque geralmente esses moradores, eles andam em grupo, né, até por proteção. E os amigos chegaram e eu não vi o garoto. E aí eu fui perguntar a eles, ué, fulano não tá com vocês? E ele falou, não tia, ele voltou para casa. Falei, voltou para casa? Eu pensei logo no padrasto, né? Ele falou, não, ele tá com uma tia. Ele conversou com a tia aceitou ajudar. E ele tá morando com a tia, vai estudar, enfim. Então, assim, a nossa conversa ajudou a ele. Então, por que a gente não pode tirar essas coisas boas? A gente foca logo no lado ruim, né? A gente não pensa que pode ajudar e que pode retirar até uma pessoa dessa da rua. Vivem pelas ruas, eles são seres humanos como nós. Um dia tiveram uma família, um lar e até uma posição social, muitos deles. Foi porque eu pensei no rapaz, né, que era advogado. Em geral, muitos estão nessa condição por conta dos vícios de todas as espécies e diversas formas e variedades. Dizem que as drogas são um caminho que não tem volta. Mas será que realmente não tem volta? A gente fala tanto isso, né? Ou eles não têm a ajuda necessária da sociedade para sair dos vícios? Eu acho que não tem jeito para a morte. O resto, quando queremos, conseguimos. Hoje tenho contato com pessoas de todos os tipos, realmente. Inclusive com pessoas que deixaram o vício das drogas e que seguem sua vida normal. Hoje eu converso muito com muitas pessoas, né? Até pela posição na casa espírita. E
a gente conhece várias pessoas que realmente, querendo, largou o vício de bebida, querendo, largou o vício da droga, sim, né? Não se droga. Então eu acho que é o querer e a ajuda, sabe? É aquele estender a mão e puxar, e a gente não faz isso. É mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente deixar de lado, porque dar as mãos e puxar dá trabalho. E a gente não gosta de ter trabalho, muitas das vezes, né? Então, uma coisinha pra gente pensar, porque quando as pessoas querem, elas conseguem largar, elas conseguem sair. Hoje, tem um contato, desculpa, já ia ler de novo. Geralmente, nos fins de ano, nos finais de festas natalinas, nas confraternizações, algumas pessoas mais humanas ajudam com alguns alimentos e roupas, mas depois, em geral, esquece o abandonados das ruas. A gente pensa muito nos momentos festivos, mas a gente não pensa no todo dia, né? Como eu já pude ouvir de um rapaz que ele ficou 4 dias sem se alimentar. E naquele momento eu me coloquei no lugar dele, porque eu não consigo ficar sem tomar o café da manhã, eu passo mal. Né? Eu fico mole, vai me dando, eu falo que eu vou desfalecendo. Só eu não, todo mundo aqui tem esse mesmo problema. Quando a gente se une em um grupo, a gente começa a ver que somos muito parecidos. E o quanto que ouvir aquele rapaz falar que ele ficou 4 dias, eu fiquei pensando, eu 4 dias eu teria morrido de fome, teria partido. Deve ser muito triste você viver longe de suas famílias, sozinho e esquecido por todos, muitas vezes sendo tratado como lixo. Deve ser muito triste não ter para onde ir quando anoitece, sem cobertor, com fome e com sede. Muitas das vezes deitado em um jornal, tendo como companheira a solidão e a tristeza. E aí que vão buscar o alívio nos vícios e nas bebidas, nas drogas. Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, isso não é só eles não, é qualquer pessoa, né? Quantas pessoas que às vezes a gente conhece, que por infelicidade ou porque não saber lidar com os seus problemas, vai buscar o vício, né? Seja da bebida ou seja da droga. Então, como que a gente pode condenar o morador de rua que está ali, né? Está se drogando? Mas será, por que ele se droga? Será que alguém já chegou para ele e perguntou? Né? A gente não sabe, porque muitas das vezes quando a gente não sabe lidar com os nossos problemas internos, a gente busca o vício em qualquer situação. É o refúgio, porque no momento que você está drogado, você esquece de qualquer coisa. Quando você está bêbado, é a mesma coisa. Tudo bem que depois, quando você volta, né, o problema está muito maior. Mas você que está ali naquela dor, você não consegue ter essa percepção. Então a bebida é o refúgio, é a fuga. Então a gente não deve julgar, a gente precisa muito aprender a ajudar. Vamos refletir um pouco quem realmente são os deserdados da terra. Quem são os verdadeiros sofredores? Precisamos refletir sobre essa triste situação. Hoje, o que as sensibilidades são mais aguçadas, fala-se tanto da fraternidade cristã, né? Somos tão caridosos. Cadê a caridade com essas pessoas? Será que a gente faz essa caridade? Muitos estão ocupados com as suas vidas, festas e saídas, tantas ostentações e coisas fúteis. Vamos lembrar, nem que seja por alguns segundos, dos irmãos em situação de rua. O quanto estão esquecidos hoje no momento em que estamos vivendo essa pandemia, eles sem nenhum tipo de ajuda. Eu percebi isso em Niterói, quando eles estavam todos concentrados no mesmo local, muitos deles, muitos mesmo. Se eu for contar, eu acho que tinha mais de 200 pessoas, né? Eu acho que tinha mais de 200 ali. E o quanto que as pessoas estão se protegendo, né? Eu estou na minha casa, cada um aqui tem a sua casa, mas e eles? Sabe? Aí vai ter alguém que vai falar, mas tem abrigo. O abrigo não está comportando tanto morador de rua. Então a gente não tem noção de como está a situação, sabe? E quantos abrigos tem
A gente não sabe a quantidade de moradores que estão pelas ruas, que são muitos, gente, muitos. Niterói, então, tem muito. Mais do que São Gonçalo, eu acho. Sem nenhum tipo de cuidados, vão adoecer e estão morrendo com fome, com sede, muitas dores, enfim, é triste. Eu falo isso porque teve um que com isso tudo ele falou, vocês não vão conseguir voltar para trazer alimento e nem as outras pessoas que às vezes trazem. Aí nós vamos morrer de fome. Não vai ser da doença. E aquilo eu fiquei assim chocada, sabe? De pensar, né? Como que algumas pessoas com poderes não pensam, né, nos nossos irmãos e pensam realmente em coisas fúteis. Quero que reflitam onde está o espírito cristão. Bem-aventurados os aflitos. E aí tem esse capítulo que foi o Jerônimo, que é o mentor, né, que trabalha com a gente, com o grupo. E ele veio, né, no meu ouvido no momento que eu estava fazendo esse texto e fazendo um turbilhão de reflexões, até porque eu quero manter esse trabalho. Eu já tinha vontade disso antes, e um amigo que também é espírita, de uma outra casa espírita, como a gente fazia trabalho juntos, uma vez ele virou para mim e falou assim, não tenta fazer isso no seu grupo, que é muito pequeno ainda, que você vai se dar muito mal. E na época, por imaturidade e achar realmente, né, porque você vai ouvindo tantas coisas quando você está com pessoas que fazem trabalhos com eles, né, e ele era uma pessoa que fazia muito trabalho social, e realmente meu grupo era muito pequeno. Hoje não é mais pequeno, e hoje eu tenho uma outra maturidade daquela época lá atrás, né, de 5 anos atrás. Hoje eu tenho muita confiança e segurança na espiritualidade que eu tenho do meu lado, né, por todas as provas que eles já me deram. Então, com certeza eu vou manter esse trabalho, não vou desistir de ajudar, não só com alimento, mas também com palavra, com passe, como ocorreu, né, de pessoas pedirem, você não vai me fazer um passe, você não vai me fazer uma oração. Eles já esperam a oração. E eu fiz, sabe? E a gente viu a diferença da pessoa. Ela estava até drogada na hora. E a gente viu uma diferença depois do passe, depois que eu utilizei os símbolos. Usei até o reiki nela, com muita orientação espiritual, muito amparo espiritual. E ela saiu de perto de mim, outra pessoa. Então, o quanto que a gente tem que ajudar, o quanto que a gente precisa fazer a caridade. E aí, quem tiver com o Evangelho, depois com calma, leia um pouco. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, página 73 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas graças à generosidade existem pessoas que se unem em grupos para ajudar esses irmãos, e muitos não têm religião e nem mesmo são cristãos. Eles ajudam com roupas, alimentos e também com o calor humano. Eu fiz essa reflexão porque em São Gonçalo tinha um grupo de motoqueiros ajudando essas pessoas e eu achei muito bonito. Eles ajudando a dar alimento, ajudando a dar roupa e conversando com eles, abraçando eles. E aquilo me tocou muito. Esses irmãos são os verdadeiros bons samaritanos modernos, abnegados, que desempenham tão linda missão de amor ao próximo. Como eles eu conheço hoje, pude ter contato, né, ouvir, não ter contato, mas ouvir falar de grupos que estão ajudando as pessoas no centro do Rio, do Quentinha, e que não são espíritas, né, não tem religião, não é católico, não é evangélico. Então, eu acho que às vezes as pessoas que não têm religião fazem muito mais pelo próximo do que as próprias que têm religião, que sabem a palavra de Deus, né? Então é uma coisa para a gente pensar, refletir um pouquinho aí, as pessoas que estão me ouvindo. Luana, a gente vai finalizar agora com a gratidão, que é um pedacinho pequeno, tá, pessoal? Gratidão. A palavra gratidão é muito usada nos dias de hoje como forma de agradecimento, mas o seu significado é muito
mais profundo do que simplesmente agradecer. Quando falamos em agradecer, automaticamente remetemos este ato a uma benfeitoria, uma ajuda ou a um favor que recebemos de alguém. O hábito de praticar a gratidão pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Quando reconhecemos algo, nos posicionamos diante da vida de uma forma receptiva e aberta, direcionando o nosso cérebro a ser mais positivo diante das situações desagradáveis. Desta forma, a gratidão carrega o poder de melhorar os relacionamentos pessoais, a saúde, os níveis de felicidade, entre muitos outros benefícios que só quem é grato conhece. Analise algumas situações. Se você é grato e age com boas vibrações, as coisas abandonam o rumo negativo e voltam de forma mais leve. Se você alimenta sentimentos ruins e simplesmente reclama, tudo fica mais pesado e difícil de se resolver. A gratidão é um sentimento. Então, quanto mais você o pratica, mais ele renova o seu ser e, consequentemente, a sua vida. Gratidão. E a gente pode refletir muito o quanto que a gente é grato por a gente ter a nossa casa, o quanto a gente é grato por ter um alimento na nossa mesa, o quanto a gente é grato porque a gente está com fome e pode comer, né? O quanto ser grato porque a gente tem uma coberta. E quando eu falei que eu li o texto da humildade e lembrei muito da Kel, porque tinham moradores de ruas que vieram pedir coberta. Vocês trouxeram cobertores? Aliás, eles pediam um monte de coisa, né? Pasta de dente, escova de dente. Mas o que mais me tocou foi uma moça que ela falou assim: eu passo frio à noite. E um rapaz. E aí eu falei, aí a gente pensou, não tem casaco? Ela falou, tem, mas não esquenta. E ela realmente estava com uma saia. E aí eu comecei a pensar, só que eu em Itaiguaçu, né? Ela colocou um paletó. Não esquenta. E aí a Kel foi em casa, pegou algumas cobertas dela, que por sinais, pelo que eu ouvi, eram as únicas cobertas novas, ficou com as velhas, que não esquenta. Eu fiquei sabendo disso. E ela e a Tamires com o Ricardo levaram a coberta para eles. E quando eu li o texto da humildade, que eu tive que encurtar, né? Não dá para... Senão vou ficar aqui 3 horas falando com vocês. Quando eu li, tinha um pedaço no texto da humildade que falava justamente da generosidade e da humildade. Que quando a gente é humilde, a gente tira do nosso e dá para quem precisa e a gente não pensa na gente. E a atitude da Kel justamente naquele momento foi essa. Ela não pensou nela. Ela nem pensou nos filhos dela, porque ela pegou a coberta dos filhos também. E ela levou tudo. E teve uma que ela olhou para mim e falou: essa é de casal, a gente corta? Eu falei, corta, porque aí vai dar 2 cobertas. E a gente, né, ela cortou. E aquilo ficou, depois eu fiquei mexida. E depois eu pensei, eu tenho que juntar com as pessoas e dar coberta para Kel. Porque nem todo mundo vai fazer isso, né? Porque eu me coloquei, né, no lugar dela, porque sim, eu sinto muito frio, né? Acabo de tomar banho, saio correndo desesperada para me enrolar no cobertor. Que agora eu não tenho, só tenho edredom, mas eu me enrolo nele mesmo. Porque até borrifei álcool e um perfume, porque eram as cobertas que eu tinha e que estavam no uso. Mas eu sacudi, ai meu Deus, vou sacudir, não vou levar cheirosinha limpinha, mas é o que eu tenho. E ainda procurei, né, dentro do armário, eu sabia que tinha uma também guardada lá, que foi até meu avô que me deu. Peguei também, borrifei álcool, perfume, né, para tirar aquele cheiro de guardado, dei uma sacudida e catei. Aí, de noite, eu mandei mensagem para minha filha e falei com ela: olha, eu peguei a coberta que estava em cima da sua cama,
aquela gostosinha que você gosta. E eu dei, tá bom? Aí ela, hã? Eu falei, Ela, mas eles estavam precisando mais, né, mãe? Eu falei, sim, tá bom, eles estavam precisando mais do que a gente. Tá, ficou um para cada um? Eu falei, ficou um edredom que não esquenta muito, mais um para cada um, mas eu tô muito feliz. Eu tô mais feliz ainda pela sua resposta, né? Que você me deu, que eles estavam precisando mais do que a gente, porque a gente, mesmo sentindo frio, a gente estava embaixo de um teto, né? A gente tinha coberto, tem casaco, essas coisas, bota casaco, bota o edredom, calça meia e vai, né? Aí é isso. E eu falei com ela que o Papai do Céu vai dar pra gente, mas vai ser através do meu esforço e do esforço do meu esposo Ricardo que a gente vai conseguir a coberta quentinha de novo. Mas se subir de novo, eu pego o meu edredom e dou. Então vocês aí que tiverem sua coberta guardada, né? Exatamente. Peguem e deem a eles, porque foi o que eles pediram, a coberta, água, né? Água foi uma coisa que me mexeu muito Coberta, comigo água. também. Às vezes a gente pensa assim, mas ele bebe, né? Mas ele tá ali bebendo cachaça, ele tá ali bebendo o que seja, não importa. Mas ele também sente sede. E a gente não tem que julgar, né? Que geralmente a gente pega logo, as pessoas julgam, mas tá ali na rua, tá bebendo cachaça. Eu acho que isso é até uma ignorância do ser humano e não pensar, porque eu posso falar por mim. Eu acho que as coisas que eu passei na vida, eu falo que todas as dificuldades realmente foram para aprendizado. Quando eu precisei operar, né, eu retirei um cisto do patalo, do céu da boca, eu fiquei 1 mês com ponto na boca e eu não podia comer. Eu fiquei tomando caldinho, uma coisa bem líquida, e assim mesmo o líquido doía, eu não conseguia beber água. E eu morria de sede, e eu não conseguia beber água porque tudo que batia no céu da boca, por conta de estar mexido, estar ferido, tá com ponto, né, no céu da boca e nos dentes, doía muito, muito, muito. E eu me coloquei, naquele momento eu pensei muito nisso, assim, do quanto que a gente sentir sede e querer beber água e não poder é ruim. Né? E uma das coisas que a água estava ali, eu poderia beber e eu não conseguia por conta da dificuldade dos pontos da doença. Mas e ele? Que não tem água, ele está com sede e ele não tem água. Então assim, é pensar e se colocar no lugar do outro mesmo, sabe? É sentir fome e não conseguir comer, gente. Isso é muito ruim. Então eu fico me colocando no lugar dele sim, ele com fome, né? E ele pode comer, só alguém dá. Então, a gente parar um pouquinho para pensar, sabe? O quanto que a gente pode fazer por alguém e muitas das vezes a gente não faz pelo julgamento, pela ignorância, né? De muitas vezes pensar, mas ele está roubando. Muita gente pensa isso e não importa o que ele está fazendo, mas se eu posso ajudar, faça a sua parte. Não julgue, não... Pense mais se fosse você vivenciando aquele momento, aquele lugar, né? Uma das coisas que eu coloquei muito na lista é que a gente, a espiritualidade, ela pediu que 2 semanas a gente não fizesse movimento nenhum de ajudar, né, com cesta básica, nem com as comidas, porque seriam as 2 semanas de maior pico da doença e que a gente não fosse para as ruas, que a gente se cuidasse mais. Eles pontuaram muito isso pra gente. E como a gente segue a risco que a espiritualidade fala, a gente realmente não vai fazer esse movimento essas 2 semanas, mas para a semana do dia 29, que é o finalzinho do mês, com certeza a gente vai estar voltando a fazer esses trabalhos. A gente fez uma listagem para ajudar 200 pessoas. Na comunidade do Pombal, tem 200 pessoas que não receberam benefício e que estão precisando de cesta básica. Eu posso falar porque eu fui até lá, né, com alguns médios. A Kel foi nessa vez comigo, o Danilo, o Daniel e o Ricardo. E
é de uma pobreza grandiosa. É evidente que não pode entrar lá sem autorização, né? Mas a gente conseguiu porque 2 médios da casa têm conhecimento lá dentro, porque já moraram lá e tem pouco tempo, tem 3 anos eu acho que eles conseguiram sair e ir, né, para outro lugar melhor. Mas eles falam que eles pensam muito em ajudar as pessoas, né, de lá. E lá tem muita criança, muita criança, muita criança. Então, a gente fez um cadastro com todas essas pessoas e o que eu for conseguindo montar de cesta básica eu vou levar e vou ajudar essas pessoas. Mas também, Deus vai ajudar, né? Como diz, Deus proverá. E a gente também continuar fazendo essa campanha com as quentinhas para os moradores de rua. Só que aí eu vou pedir sim a ajuda de vocês, até para que vocês divulguem mesmo, principalmente essa live, para que a gente consiga arrecadar água, garrafinha de água ou garrafa de 2 litros de água, não importa, e também cobertor. Até uma pessoa me falou assim: Patrícia, existe um cobertor que é próprio para essas pessoas moradores de rua, porque ele é com papelão. Eu esqueci o nome do cobertor, tá, gente? Que a minha cabeça é muito boa. Mas eu vou buscar ver, né, quanto que sai comprando de repente quantidade, e aí quem puder ajudar, que a gente faça isso, né? Quem pode, a gente pense, porque tudo que a gente abre mão e ajuda uma pessoa volta em dobro pra gente, pode ter certeza disso. Então que a gente conseguiu ajudar esses irmãos, que a gente se abra mais para ajudar o próximo, se colocar mais no lugar dos nossos irmãos em situação de rua, as pessoas que estão precisando nesse momento da cesta básica, porque elas estão precisando do básico, comida, né? E eu penso sim, porque eu tenho filho e penso, olhando aquelas crianças daquela comunidade, eu fiquei pensando, o meu filho é muito rico, porque a hora que ele quer, ele tem alguma coisa para comer. As crianças lá não sabiam o que era suco, e elas ficaram em cima. Quando viram a gente bebendo suco, elas queriam provar. E aquilo eu fiquei prestando muita atenção, né? E mexeu muito também comigo. Então, quanto que tem pessoas que precisam e a gente precisa se doar mais e ajudar mais esses irmãos. E esse eu acho que é o momento, é a hora, porque isso faz a gente também evoluir e crescer humanamente. Né, abrir mão de muitas coisas que às vezes tem em casa. Quem quiser também doar cobertores, colcha, que tenha para a gente levar, né, quem não se sentir à vontade em ir para a rua e levar, é só entrar em contato no privado com a gente dá um jeito de receber, mas só depois dessas 2 semanas. 15 dias, né? Então é isso. Tia Rosa já estava aqui fluidificando bem a nossa água. Então, que a gente faça uma oraçãozinha para fluidificar a água, para a gente encerrar, que eu sei que eu prolonguei a bênção. Mas era preciso também tirar. Eu tô te esperando. Desculpa. Então vamos fechar os nossos olhos. Coloque cada um de vocês que está em casa, coloque as suas mãos em direção à sua água. Peça a Deus de coração nesse momento que coloque em cada água o remédio necessário para cada um de sua família. Que todas as águas, em todos os lares, nos hospitais, possam ter o remédio necessário para cada um, para esse momento, a energia da cura fluindo através de todas as águas do nosso planeta. Que os nossos corpos, que também são, contenha tanta água, que eles possam ser banhados com amor, com energia de cura,
com fé, com coragem e determinação. Que a gente possa confiar cada dia em seres de luz que trabalham com amor, com a cura e que estão aqui, do lado de cada um de nós para nos ajudar. Que Deus abençoe a cada um e a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim é e assim será. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Que a gente possa ter uma ótima noite, agradecer toda essa presença espiritual que está nos cercando. Que essas 2 semanas, o mentor está aqui de novo pedindo a mesma coisa, que a gente, não só a gente do grupo, porque somos espíritas, mas vocês também que estão em casa, que essas 2 semanas a gente se mantenha muito em oração, que cada um que estiver no seu lar ore pelo planeta, orem pelos seres vivos, pelas pessoas que estão adoecendo, que elas consigam, a cura, mas as que não conseguirem, que principalmente os familiares tenham essa compreensão. Ninguém vai sem seu momento. As pessoas partem porque é o momento delas partirem. E que a gente tenha esse entendimento na gente. A gente, antes de desencarnar, a gente assina, a gente brinca, que a gente assina um contrato. Tudo é mostrado pra gente, as questões da vida que a gente vai passar, as turbulências, os problemas, e também é mostrada a maneira que a gente vai desencarnar. E a verdade é que quem escolhe o desencarne somos nós. A maneira como a gente tem que desencarnar somos nós. Então, as pessoas que escolheram desencarnar com essa pandemia, que os familiares tenham um pouquinho dessa compreensão. Eu sei que falar isso às vezes fica muito complicado, para as pessoas que têm um apego, que não têm um entendimento, espiritual, mas que vocês consigam buscar esse entendimento e essa compreensão, até para que vocês consigam passar pelas adversidades da vida da melhor maneira possível. A gente hoje precisa ganhar muito entendimento. Por que estamos encarnados? Por que a gente está vivendo nesse período? Por que a gente chegou aqui até agora, até 2020? O que eu preciso melhorar que eu, de repente, não estou conseguindo? E ter essa compreensão e buscar esse entendimento. A gente precisa muito fazer o despertar, porque como ele fala, o momento da nova terra chegou. Então, que a gente se desperte para esse momento da nova terra, porque até nós que estamos aqui e que vamos permanecer, nesses períodos, quem conseguir, passar mais 3 anos aqui na Terra, que é o período que eles muito estão falando desse melhoramento humano, a gente precisa muito melhorar a questão do amor, aprender a amar, que vocês façam esse despertar para vocês, busquem mais estudar, mais compreensão. Nessas 2 semanas evitem a rua, fiquem em casa, como está sendo tão pedido para a gente. Só vá à rua se for realmente necessário, houver uma necessidade. Está em casa, busca estudar, busca ler um livro, busca ganhar compreensão, porque de tudo isso tem muitas lives, tem muitos estudos sendo disponível aí para todo mundo sobre esses assuntos. Busque entender o que é a nova terra, o que é esse momento, tem bastante estudo sobre isso. Busca ver um filme que vai te trazer mais conhecimento, vai agregar mais à sua vida. Que vocês fiquem com o Mestre Jesus, que essa espiritualidade que nos cerca possa amparar vocês daí que estão do outro lado, que eles possam derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Aqueles que estão doentes, que vocês se mantenham em oração, se mantenham elevados em energia,
para que vocês consigam sair disso melhor do que vocês entraram e reflitam esse momento que vocês estão realmente, né, vivendo a quarentena, o isolamento que é tão falado. Tenta expressar o que você está sentindo com isso no papel, porque isso também vai te ajudar bastante. Que vocês fiquem com o Mestre Jesus. Uma boa noite a vocês, bom descanso a todos e muita gratidão por terem participado da nossa live. Boa noite. Boa noite. Boa noite.